Um velho cansado de sua vida é atraído pelo seu micro-ondas novo para preparar receitas culinárias macabras com as pessoas que entram em sua casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Micro-ondas do Demônio. Então preparem-se, é hora do recap. Dentro de um micro-ondas misterioso, não se pode ver nada além da mais pura escuridão. No entanto, quando se aproxima cada vez mais do seu interior, é possível encontrar uma cabeça humana. A cabeça já não possui mais olhos, apenas os cabelos e a arcada dentária de uma mulher, que de maneira macabra já deixou este mundo. Esse destino trágico felizmente não foi o da bela jovem, que em uma manhã nos Estados Unidos, passeia perto de uma obra em construção. Nesta obra, os operadores tiram um momento para descansar e comer um lanche antes de voltarem ao trabalho. No mesmo instante, a bela jovem passa pelo local e vê um buraco em meio ao muro. Curiosa, ela decide olhar pela abertura e por isso não percebe que um demente a observa e tenta se aproveitar do momento. Quando o sujeito faz isso, ela se assusta, fica presa na pequena abertura e tenta se soltar. Os operários logo notam a situação estranha e ao verem a beleza da jovem decidem ir até lá para olhar mais de perto. Porém, quando estavam prestes a alcançá-la, a jovem consegue se soltar e vai embora dali. O único que não foi ver o que estava acontecendo é Donald, um operário de meia idade, que fica insatisfeito ao ver o lanche que sua esposa preparou. Enquanto isso, a mulher do sujeito, chamada May, está em casa e mostra ao seu cachorrinho o mais novo micro-ondas tamanho família que comprou. Enquanto isso, Donald pensa em jogar fora o lanche feito por ela, que é nada menos que um enorme sanduíche de caranguejo. Ao invés disso, ele tenta trocar o seu lanche pelo dos colegas Rose e Philip, mas eles se recusam e ainda tiram sarro do velho. Mais tarde, em uma boate, dois amigos já alterados conversam sobre assuntos aleatórios, o que deixa o dono do local, chamado Sam, muito incomodado. Por coincidência, Donald e seus amigos chegam na boate pouco depois, para tomarem umas bebidas e passarem o tempo. Mesmo assim, Donald não consegue curtir o momento e diz estar desanimado com sua vida ao lado da esposa. Ele começa a confidenciar tudo a Sam, dizendo que sua esposa tem feito refeições cada vez piores na cozinha e que ele já não aguenta mais isso. Entretanto, o dono do bar diz não estar com paciência para conversar sobre isso e deixa Donald falando sozinho. Sem ter com quem desabafar, o velho retorna para casa com seu carro todo sujo, apenas para ficar ainda mais irritado ao ver um jovem casal aproveitando seu momento romântico na casa ao lado. Ele dá de ombros com isso e entra em casa, mas tudo fica pior ao encontrar a sua esposa, que não demonstra muito entusiasmo ao vê-lo. Ela o trata com grosseria, o impede de sentar no sofá por estar sujo do trabalho e está quase terminando outra refeição horrível. Toda essa situação leva Donald a fantasiar que está segurando uma espada samurai e prestes a atacar a esposa com a lâmina. No entanto, sua fantasia logo desaparece e ele se senta à mesa para o jantar. De repente, May apaga a luz e tenta fazer um jantar à luz de velas, porém ao quase incendiar a mesa, ela logo desiste da ideia. Donald não esconde sua insatisfação por não ter uma refeição comum como os outros casais, mas May considera isso muita ingratidão de sua parte. Mesmo assim, Donald não se importa e apenas pensa em como gostaria de uma refeição melhor que o seu jantar. Ele até mesmo inveja a comida do seu cachorro e por isso, na manhã seguinte decide usá-la como recheio no seu sanduíche, no lugar do caranguejo. Enquanto ele come o seu lanche e o divide com um cachorro de rua, a bela jovem do dia anterior volta a passar pela construção. Ao chegar lá, ela é abordada por Philip, que não perde tempo em tentar conquistá-la com seu papo. Mas a jovem está mais interessada no operário musculoso que trabalha perto dali. Ela então vai conversar com o sujeito, porém ele não gosta nada quando ela tenta tocá-lo e a manda ir embora. Magoada, a jovem decide voltar para Philip, que com sua lábia consegue beijá-la e sem perder tempo, o sujeito começa a contar vantagem para cima de Donald, que segue comendo seu lanche. Com o fim do expediente, o velho operário passa novamente na boate e acaba tomando mais bebidas do que deveria. Ele acaba dormindo em cima do balcão e é acordado pelo dono do bar, que o manda ir embora dali. Mesmo alcoolizado, Donald consegue chegar em casa de carro, onde sua esposa o aguarda furiosa.
Porém, o velho já está cansado da mulher e de sua falta de talento na cozinha, e além de destruir o jantar que ela fez, Donald começa a fazer a maior bagunça na casa. Ele joga areia nos móveis, derruba a decoração e até mesmo faz as suas necessidades no meio da lareira. Irritada com a atitude do marido, May diz que não irá mais aceitar as suas reclamações e ainda joga o prato de jantar em cima da cabeça de Donald. Essa se torna a gota d'água para o velho, que sob efeito do álcool não consegue controlar a sua fúria e começa a atacar a esposa. May tenta resistir, então Donald pega um pote de sal e o usa para bater na cabeça dela, até pôr um fim em sua vida. No dia seguinte, o velho segue para mais um dia de trabalho, como se nada tivesse acontecido. No entanto, ao sair, ele se lembra do seu lanche e pergunta a May se ela preparou algo para ele levar. Ao entrar na cozinha, ele não encontra a esposa, mas decide ver dentro do micro-ondas se ela deixou alguma comida pronta. Porém, ao abrir, o que ele encontra lá dentro é o corpo de sua esposa, que foi eliminada por ele mesmo em seu momento de fúria e embriaguez. De início, Donald não se lembra de ter feito aquilo e fica em choque, mas logo muda de ideia ao perceber que enfim se livrou de May. Não apenas isso, ele decide testar o micro-ondas e ativa o comando para grelhar o corpo dela lentamente. Mais tarde, ao chegar no trabalho, Donald está mais animado do que de costume. Rose e Philip estranham o comportamento do colega, mas ele diz que está satisfeito, pois finalmente está divorciado de May, por assim dizer. Mal sabem seus colegas que o demente eliminou a própria esposa e depois do trabalho ele volta para casa e começa a separar as partes do corpo dela. Em seguida, ele cobre as partes com papel alumínio e os guarda em um refrigerador escondido no porão. No entanto, o refrigerador já está lotado de comida, também coberta com papel alumínio. Então, Donald esvazia tudo para colocar May lá dentro. Por fim, ele coloca toda a comida dentro de um balde, mas ao sair do porão, ele não percebe que uma das partes da esposa também caiu junto com a comida. Após isso, o velho vai até a sala, agora estando livre para assistir o que quiser e comer o que tiver vontade. No meio da noite, ele assiste um programa sobre crimes reais, e um criminologista fala de um caso em que nenhuma evidência foi encontrada, pois o corpo da vítima foi devorado pelo criminoso. Minutos depois, Donald vai dormir, mas escuta os uivos do cachorrinho de May, que está à procura de sua dona. O velho manda ele embora e, como já está acordado, decide fazer um lanche de madrugada. Ele vai até o porão e pega uma das comidas enroladas no papel alumínio de dentro do balde. Donald prova um pedaço e fica surpreso com o sabor, porém ao remover o papel ele se assusta ao ver que tinha comido uma parte da mão de sua falecida esposa. Apesar do susto, o velho acaba gostando do sabor e começa a devorar a mão de May como um completo maluco. Ele gosta tanto que na manhã seguinte leva mais um pedaço dela para lanchar no trabalho, dessa vez assado dentro do micro-ondas. Rose e Philip ficam curiosos com a comida e decidem experimentar, sem desconfiar que estão comendo partes humanas. Assim como Donald, eles adoram um sabor diferente desse lanche, embora achem que a carne parece velha e ressecada. Donald promete que irá aperfeiçoar o sabor e começa a fazer experimentos, usando partes da carne de May em receitas diversas. Quando chega a noite, o velho biruta volta ao bar para tomar uma bebida, se sentindo ainda mais bem-humorado e até elogia o dono do local pelo serviço. Enquanto aproveita sua cerveja, ele percebe que está sendo encarado por uma bela jovem, sentada do outro lado do balcão. Donald fica surpresa ao ver que a mulher está tentando chamar a sua atenção, porém Sam logo acaba com o clima e diz para a jovem não mexer com seu cliente fiel. A mulher não dá importância ao que ele diz, então o dono do bar toma a bebida dela e lhe mostra o caminho até a saída. Sem escolhas, a mulher vai embora, mas continua a chamar a atenção de Donald, que decide deixar a sua bebida e ir atrás dela. No lado de fora do bar, ele pede desculpas pela atitude de Sam, pois ele não
precisava ter expulsado a jovem do local. Além disso, ele agradece pela jovem se mostrar mais simpática com ele do que a maioria das pessoas costumam ser. A jovem retribui o agradecimento e o convida para sair, mas Donald não esperava por isso e fica nervoso com um convite tão repentino. Mesmo assim, ele aceita e a chama para ir até a sua casa, com a jovem se apresentando como 3D. Ao chegarem na casa, a jovem aguarda para ter um momento romântico, porém o velho continua nervoso e tenta disfarçar arrumando a sala. Frustrada, 3D se prepara para ir embora, mas Donald logo se vê tomado por uma enorme determinação. Então, no meio do momento romântico, Donald começa a sentir a mesma fúria que o fez eliminar a própria esposa. Por causa disso, ele pega uma das almofadas e a empurra contra o rosto de 3D, que tenta resistir, mas começa a perder o fôlego e se torna mais uma vítima do velho do capiroto. Depois de cometer esse ato terrível, Donald volta a agir como se nada tivesse acontecido e aproveita para relaxar. Logo em seguida, ele leva o corpo de 3D para a cozinha e a coloca em cima de uma enorme tábua de madeira, parecida com as que usa para cortar carne. Por fim, o velho pega um machado no balcão, testa o fio na lâmina para ver se está afiado bastante e então começa a cortar o corpo de 3D. Mais um dia se passa e o humor de Donald só melhora com o tempo. Ele até mesmo leva Philip e Rose depois do trabalho para passear de carro e os três fazem um trote com a atendente de uma lanchonete. Após essa noite de diversão, o velho retorna para casa e ao bisbilhotar na janela do vizinho, vê as sombras do casal jovem, acompanhados de um terceiro parceiro. No entanto, ele deixa a curiosidade de lado e vai até o porão, onde precisa encontrar mais espaço no refrigerador. Ele move as partes de May, incluindo sua cabeça, e coloca no lugar os pedaços do corpo de 3D. Na manhã seguinte, um morador de rua começa a vasculhar o lixo da vizinhança e vai checar a lixeira da casa de Donald. Em meio ao lixo, ele encontra uma mão humana, mas em vez de se assustar com isso, o homem acredita que é só um brinquedo e usa a mão para coçar as suas costas. Sem desconfiar que alguém mexeu no seu lixo, Donald vai até uma loja de construções e procura por materiais para os seus experimentos sinistros. Ele pede ao dono da loja um rolo de papel alumínio tamanho gigante e galões de 10 litros para fazer coleta de sangue. Diante de um pedido tão bizarro, o dono da loja o manda ir embora e ameaça ligar para a polícia. Donald obedece e mesmo sem ter conseguido os materiais, ele segue com seus planos e continua a atrair mais belas jovens até a sua casa para suas receitas assustadoras. Mais um dia se passa e Donald continua a procurar por vítimas. Enquanto passeia pela rua, ele vê um grupo de artistas fazendo uma apresentação, incluindo uma bela jovem que está fantasiada de galinha e dançando no ritmo da música. Com o fim da apresentação, Donald vai falar com a jovem, que diz estar vestida de galinha apenas para pagar as despesas da faculdade. O velho tenta conquistá-la dizendo que pode ajudá-la a conseguir um emprego melhor e até a convida para jantar em sua casa. Entretanto, a garota fica ofendida com esse convite tão repentino e diz para o velho ir embora. Mesmo assim, Donald insiste que apenas quer ajudá-la com a faculdade e depois dos dois jogarem conversa fora, o velho a convence a acompanhá-lo até a sua casa. Ao chegarem lá, a jovem não resiste à lábia de Donald e os dois têm um momento romântico. Porém, assim como aconteceu com May 3D e as demais vítimas, ela também é eliminada pelo velho, que usa o seu machado para cortar as partes e transformá-los em lanches. Donald percebe que nunca se sentiu tão vivo até começar com esses atos criminosos e fazer os seus lanches humanos. Ainda assim, ele decide ir até um psicólogo para poder desabafar e encontrar alguma paz de espírito sobre o que tem feito nos últimos dias. No entanto, o psicólogo não dá a mínima para aquele dias e chega a adormecer durante a sessão. Donald percebe isso e o acorda, mas o psicólogo apenas diz que ele deve fazer aquilo que gosta para se sentir melhor consigo mesmo. Sem ter noção do que seu paciente realmente está fazendo, o psicólogo então o libera e Donald se vê ainda mais livre e sem culpa para seguir com seus planos. Ele começa a ficar ainda mais interessado em seus lanches humanos e usa o seu micro-ondas para grelhar mais pedaços de suas vítimas. Porém, antes que possa provar o gosto de sua nova receita, o velho tem um início
início de ataque cardíaco e entra em pânico. Para sua sorte, o ataque logo cessa e ele volta ao normal, mas percebe que precisa tomar mais cuidado com a sua atual dieta. Ele então vai até o porão e começa a organizar tudo para poder preparar as carnes com mais cuidado. Mas enquanto arrumava o refrigerador, a cabeça de May cai no chão e quando Donald vai pegá-la, ela subitamente desaparece. Confuso, o velho procura pela cabeça e a encontra em cima do balcão, só que a cabeça some novamente e vai parar no chão da cozinha. Donald vai até lá e a pega, mas logo ouve alguém chamar do outro lado da porta. Com a cabeça de May escondida em suas costas, o velho abre a porta e encontra sua cunhada. A mulher diz estar tentando falar com a irmã há dias e exige saber de Donald onde ela está. O velho diz que vai chamá-la e deixa a cunhada na sala, enquanto esconde a cabeça de May em outro lugar. Minutos depois, ele a chama para encontrar May em seu quarto e ela vê o rosto da irmã de relance na cama, como se estivesse deitada e com um lençol cobrindo seu corpo. Entretanto, ao olhar mais de perto, ela percebe que na cama só havia a cabeça de May, que foi eliminada há semanas. Diante dessa cena macabra, a mulher se desespera e Donald aproveita esse momento para atacar a cunhada, empurrando um pedaço de pão contra sua boca. A mulher fica inconsciente e Donald cogita dar a ela o mesmo destino trágico de suas vítimas. Porém, por achar que o sabor dela não vai ser tão bom assim, ele muda de ideia e a deixa amarrada dentro do guarda-roupa. No dia seguinte, Donald vai ao médico para analisar o que pode ter causado o ataque cardíaco que sofreu em sua casa. O velho diz que anos atrás havia colocado um marca-passo e que essa foi a primeira vez que se sentiu mal desde então. O médico, que não parece ser muito confiável, diz para ele não se preocupar, pois os exames mostram que está tudo bem com Donald. Ele então autoriza o seu paciente a voltar para casa e o velho, agora mais aliviado, decide seguir o conselho e retorna à sua rotina. Em mais um dia de trabalho, Donald aproveita o seu lanche até que Rose fala sobre uma matéria de jornal a respeito de 7 mulheres desaparecidas. Ele diz que a polícia não encontrou vestígios do crime e que uma das vítimas morava na mesma região de Donald. O velho, no entanto, apenas desconversa do assunto e entrega a Philip o seu mais novo lanche. O sujeito não desconfia do que se trata e, ao comer, diz que Donald está melhorando cada vez mais em suas receitas. Depois do serviço, o velho encontra mais uma bela jovem pela rua e não demora para ele atraí-la até a sua casa. Ao chegarem, Donald a deixa na sala e vai trocar de roupa, mas quando retorna, ele aparece vestido com um avental e segurando uma faca em uma mão e um amolador em outra. A jovem logo se torna mais uma vítima e o velho a leva até o porão para separar os seus pedaços. Mesmo com todo o sangue e a dificuldade com os ossos, Donald se mostra cada vez mais satisfeito com seus atos e solta uma risada maligna. No dia seguinte, mais um expediente chega ao fim e Rose e Philip propõem fazer algo diferente naquela noite. Eles sugerem ir até o novo bar para encontrar belas jovens e Donald aprova a ideia, pois terá mais opções para suas receitas. Eles combinam de se encontrar mais tarde, só que o velho acaba se ocupando com outra vítima e não vai encontrar os seus amigos. Horas depois, Rose e Philip vão até a casa de Donald para saber o que houve, mas ao entrarem o encontram caído em meia cozinha. Ao olharem mais de perto, eles veem que o velho está sem vida, vítima de uma parada cardíaca. Os dois então percebem que o micro-ondas perto dele está ligado e ao olharem dentro dele, veem várias mãos e pés humanos sendo preparados. Philip começa a se sentir muito mal, pois logo deduz que durante todo esse tempo estava se alimentando de partes humanas nos lanches feitos por Donald. Rose então vai olhar mais de perto e vê um aviso dentro do micro-ondas, alertando que pessoas que usam marca-passo devem manter distância. Ironicamente, tudo indica que Donald foi a última vítima do próprio micro-ondas. Os dias se passam e mesmo com os crimes ocorridos no local, a casa do velho foi colocada à venda. Um dia, 3 sujeitos chegam na casa para retirar os móveis e um deles acaba encontrando a irmã de May, ainda viva e presa dentro do guarda-roupa. Enquanto ele a ajuda a sair, os outros vão checar o micro-ondas e percebem que alguns dos cabos dentro dele estavam trocados. Eles desconfiam que alguém mexeu na fiação
ação do micro-ondas e por isso o marca-passos de Donald foi danificado. Eis que dentro do refrigerador no porão aparece a cabeça de May e seus olhos começam a emitir uma estranha luz laranja. Tudo indica que o espírito da velha de alguma forma controlava as ações de Donald para ele atrair jovens até a sua casa e depois prepará-las no micro-ondas. Por fim, ela mesma eliminou Donald, encerrando assim o trágico evento do micro-ondas do demônio. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o espírito de May vai continuar assombrando a casa com seu micro-ondas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!